Sobre o corpo de Cristo, como eu falei, a coletividade no propósito. Vamos abordar aqui alguns temas bem específicos e eu queria que você abrisse comigo no primeiro, um homem que falou muito sobre a unidade da igreja, sobre o corpo de Cristo e as questões do corpo de Cristo, que é Paulo. Então nós vamos abrir em 1 Coríntios, essa é uma carta de Paulo aos Coríntios. E eu coloquei aqui o título de Nos Tornando Um. Eu acho interessante. 1 Coríntios 12 até o 27. Se você não está com a sua Bíblia, eu vou te ajudar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 12. É isso? 1 Coríntios 12. Vamos lá para as Escrituras. 1 Coríntios 12. Certo? Vou tentar dar um zoomzinho aqui para melhorar. Aí, 1 Coríntios 12. O que diz aqui? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Assim, Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Olha que interessante, um Espírito. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos continuamente, bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Vou parar por aqui, nós vamos pegar aqui um comecinho aqui onde a gente leu, e vamos começar a desmiuçar um pouquinho o texto daquilo que ele está falando. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um, então primeiro detalhe, o corpo é um, e ele tem muitos membros. Voltando aqui agora pro slidezinho. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Tá? Aqui. Então, eu começo falando assim, o corpo é um. Que corpo que ele está falando? Paulo está falando sobre um corpo, né? Ele está falando sobre a igreja. Sobre aquilo que Jesus estipulou como o corpo dele, né? Como o movimento dele na terra. Então, é a igreja que está falando, olha, o meu corpo, ele é um só. Né? E aí ele fala, e possui muitos membros. O que são membros, né? Membros, ele está comparando ao corpo de um homem, isso ficou muito claro, né? Então ele está falando, existe um corpo, isso daqui tudo denomina-se como um corpo, cabeça, braço, perna, tudo isso, no geral, ele se fala, né? Se chama de corpo, né? Então ele fala assim, mas um corpo, ele existe em vários membros, existem muitos membros, né? Mão, braço, perna, etc, e por aí vai. Então existem muitos membros. Agora, o que são esses membros? Se ele está fazendo uma analogia do corpo humano como o corpo dele, né, sendo a igreja, o que seriam os membros? Membros seriam as pessoas que compõem esse corpo. Então, que pessoas que ele está falando? Ele está falando de pessoas que receberam o dom derramado pelo Senhor. Aquelas pessoas que fazem parte e receberam essa graça do Senhor. Essas pessoas são chamadas membros do corpo de Cristo. Amém? Até aqui, beleza? Daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa para a gente ler. Vamos desmiuçar um pouquinho mais esse texto. E daí ele continua ali. Vamos lá voltar para a Bíblia. Ele continua aqui. Versículo 13. Ele fala assim. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro. Veja que interessante, ele começa a falar. O corpo não é um só membro. Tá? A gente vai batendo essa ideia aqui, uma ideia que já vem sido muito batida, que fala assim, eu sou a igreja, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então ele fala assim, olha, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, versículo 15, por que não sou mão, aqui não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ele começa a fazer uma analogia aqui ainda com o corpo, né? Corpo humano. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou uns membros no corpo, cada um deles como quis. Quer dizer, o Senhor chamou a cada pessoa para o corpo de Cristo da forma como Ele quis. O que quer dizer que Ele vai chamar com um propósito específico para cada um deles, de acordo com a vontade do Senhor. Então eu não posso entrar no corpo de Cristo e ser o que eu quiser. Eu não posso entrar no corpo de Cristo e tentar viver da forma que eu quiser. Não, eu fui chamado para ser alguma coisa dentro do corpo de Cristo. Beleza? Até aqui? Deixa eu parou. Já vou dar uma lidinha ali, pessoal. Vai anotando as perguntas aí, vai digitando, vai mandando ali.
Beleza? Daí ele continua aqui. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Então imagine se todo mundo fosse mão, né? Um corpo humano, né? Composto de mão, não existe, né? Então não tem nem vida. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Mais uma vez ele bate nisso. Mas um só corpo, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Beleza. Vamos ver aqui onde que a gente parou. Certo. Vamos ler até o 27. Daí ele continua aqui. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo. Você veja a preocupação de Paulo qual que era. A divisão. Versículo 25. Para que não haja divisão, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O que é esse cuidado aqui? É no sentido de cuidar, né, de proteger a pessoa, mas também no sentido de respeitar. Você vai pegar os ensinos de Paulo. Paulo fala muito sobre isso, sobre sujeitar uns aos outros, sobre entender o chamado de cada um, o dom que Deus deu para cada um, aqui, como ele está falando aqui. Então esse cuidado envolve tudo isso, tá? Versículo 26 ele diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se viu que é na honra, e na alegria e na tristeza, igual ao casamento? 27, daí a gente para aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Amém? Que ele está falando assim, olha, você pertence ao corpo de Cristo. Então, a missão ela é universal, pertencente ao corpo de Cristo. E aí, seus membros em particular, quer dizer, as suas funções diferentes. Mas o corpo que você pertence é o mesmo. Beleza? Até aqui, beleza? O primeiro pensamento aqui, que é um corpo, muitos membros e um cabeça. Então nós precisamos entender isso. Um corpo, a igreja, muitos membros, pessoas e dons derramados pelo Senhor, e um cabeça, que ele falou no final. Quem que é o cabeça? É Cristo, de onde flui toda a vontade do Pai. Então, vamos colocar isso daqui aqui. Existe um corpo, que é o corpo de Cristo, chamado igreja, né? Membros, que somos nós, e aqueles que entendem a vontade do Senhor e se movem de acordo com um cabeça, Cristo. Então, Cristo que é o cabeça, todo o andamento de um corpo humano ele parte do cabeça. Por isso que Paulo fez essa analogia. O corpo humano ele recebe informações do cérebro, vem da cabeça. Então, quando Paulo fez essa analogia, ele estava fazendo com a igreja saudável, a igreja que flui de forma saudável, ela recebe informações do cabeça. Entenderam? Entenderam até aqui? Vou fazer uma pausa 4:1. Vamos lá, gente. Sem preguiça de abrir essa Bíblia aí. Efésios 4:1. Nós vamos ver praticamente Efésios inteiro aqui, tá? Que ele tem esse ensino bem bacana em cima de Efésios. Quem escreveu Efésios? Efésios foi Paulo. Paulo escreveu Efésios, escreveu 1 Coríntios. Paulo foi um dos caras que mais falou sobre a unidade do corpo. Então, Paulo era perito em falar sobre unidade praticamente. Vamos lá? Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos. O que é essa palavra aqui, rogo-vos? Eu acho legal usar essa Bíblia online aqui, é uma das que eu mais gosto. Por quê? Porque ela tem outras versões aqui, ó. É interessante você, quando você for precisar de uma Bíblia online, você usa essa Bíblia online aqui, eu gosto bastante dela. Ó, eu tenho a nova veia aqui. Rogo-lhes, você pode pesquisar em outras versões, mas eu gosto bastante dessa corrigida fiel aqui, que ela é bem, como diz o nome, bem fiel. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Lembra que Deus chama os membros de acordo com a vontade dele? Ele nos criou, né, nos elegeu, nós vamos ler aqui, de acordo com a vontade dele, né? Então, cada um possui uma vocação, cada membro possui um chamado, possui algo específico, como Paulo falou, né, no texto de Coríntios, que é em particular, né? Então ele fala aqui, rogo-vos. Essa palavra rogo-vos aqui é tipo uma insistência. Está falando assim, olha, insisto com vocês nisso. Pois, daí diz assim, eu,
preso do Senhor, que andem como é digno da vocação que fosse chamados. Ou seja, que vocês caminhem e vivam, a palavra aqui é vivam, né? Vivam da forma com que Deus chamou vocês para viverem. Vivam da forma correta, como é desejo do Senhor para vocês. E ele não está falando sobre um estilo de vida apenas, ele está falando assim, não, que vocês sigam conforme Deus realmente chamou vocês para viver. Existe uma dificuldade de entendimento quando se diz a respeito de predestinação, né? Existe uma linha de pessoas do Senhor que acreditam que cada ser humano ele foi predestinado e alguns vão para o inferno porque já foi predestinado para ir para o inferno, outros que vão viver conforme a vontade do Senhor porque foram predestinados para aquilo. Eu acho que existe um ponderamento nisso, né? Eu acredito assim, de acordo com a Escritura, que Deus chamou a gente para viver a perfeita vontade nele, mas ao mesmo tempo que ele predestinou você para viver isso, assim como um motorista, por exemplo, de um ônibus, ele tem um destino a seguir, né? Você pega um ônibus aí da sua cidade, da onde você estiver assistindo, e pensa que aquele ônibus ali, aquele motorista, quando ele entra, ele tem pontos para passar, né? Ele vai até bairro tal e depois volta para o ponto dele inicial. Então, esse daqui é uma predestinação que ele tem para fazer. E eu acredito que na nossa fé, quando a gente é chamado pelo Senhor, a gente tem uma predestinação para cumprir. Um chamado que foi proposto por Deus, uma vocação para seguir. Agora, assim como esse motorista do ônibus, se ele quiser mudar as rotas por conta própria, ele pode mudar, ele vai sofrer as consequências disso, talvez perder o emprego, ser chamado a atenção, diversas situações podem acontecer, mas ele pode seguir, ele pode pegar e simplesmente, não, hoje eu vou fazer diferente, né? Então, sei. Agora, eu acredito que assim é a nossa vida com o Senhor. A gente pode seguir da forma como a gente bem entender. Você vai ver Paulo falando sobre isso nessa passagem aqui, sobre a vaidade, né? Viver pela vaidade, a vaidade da mente. Então, você vai ver essa passagem aqui. Amém? Então, ele fala assim, rogo-vos, pois, versículo 1, eu, preso do Senhor, que andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele coloca aqui, olha, que vocês andem de modo humilde, manso, longânimo, e aí dando suporte uns aos outros na medida, né, em que vão caminhando. E aí no versículo 3 aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Versículo 3, ele aborda uma coisa bem legal aqui, que é a unidade do Espírito, tá? Nós vamos guardar isso aqui que ele está falando aqui no versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. Guardar, né? É o nosso paranaense aí. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso aqui é muito importante, tá? A gente está lendo aqui e nós vamos falar um pouco sobre isso. Fala, olha, procurem guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele começa a falar aqui, há um só corpo, quase a mesma coisa que ele falou em 1 Coríntios, na carta que ele escreveu aos Coríntios, ele está falando pro pessoal dos Efésios aqui. Então, olha, ele fala, um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados a uma só esperança da vossa vocação. Ele está colocando aqui, ó, embora vocês tenham vocação, né, cada um foi chamado para aquilo, para cada coisa, vai colaborar para uma só esperança. Então, a esperança sendo única aqui. E aí ele coloca assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Tudo trazendo é a mesma coisa. Vocês pertencem ao mesmo batismo, ao mesmo Senhor, a uma só fé. Daí um só Deus, o que é interessante aqui, e Pai de todos, inclusive, ele coloca a paternidade de Deus, para dizer assim, olha, além de ser um só Deus de vocês, ainda é o Pai de todos vocês, então prestem atenção nisso. O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Em todos o que aqui? Vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui ele está falando de novo sobre o dom de Cristo, né? A vocação, para que foi chamado, como vai fluir. Então, foi dada a cada um de forma diferente. Por isso diz, versículo 8, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons, a palavra aqui é presentes, graça, né? Gratuito. Algo que você não paga para receber, você só recebe. Ele chamou e te deu isso. Amém? Versículo 9. Ora isto, ele subiu, que não, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu para todos os céus,
para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns, daí ele fala aqui sobre aquilo que a gente martela bastante, 5 ministérios, não vou abordar isso agora aqui. Ele falou que Jesus, né, ele aqui está falando sobre Jesus, subiu, desceu aos céus e deu dons aos homens. Ele chamou uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para fluir em evangelistas, né, como evangelistas, e outros para serem pastores e doutores. Por que ele fez isso? Ele queria o aperfeiçoamento, né, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o quê? O crescimento dos santos. Então, quando Deus te dá dons específicos, o que Paulo está resumindo aqui, ele está falando assim, deu dons diferentes para cada um, chamou vocações diferentes para cada um, não é para cada um, beleza, eu recebi a minha vocação, fui chamado para a minha vocação, agora eu vou viver sozinho com a minha vocação, não. Aqui o versículo 12 fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então não é do santo, não é de cada um, de cada pessoa. Fala assim, querer o aperfeiçoamento de todos, do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Agora que é interessante aqui, ele fala para a obra do ministério. Não é para você pegar o dom que Deus te deu e construir algo para você. É para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E daí ele continua, até que nós cheguemos na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Mais uma vez ele fala, nós vamos crescer como? Entendendo que nós recebemos vocações diferentes, né? A maioria de nós, funções diferentes, mas nós vamos crescer juntos. Ele fala lá no começo, juntos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Daí ele fala quem que é a cabeça? Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então quem faz o aumento do corpo? Quem que agrega isso? Senão Cristo. Amém? Jesus agrega essas pessoas, o corpo de Cristo. E aí ele dá uma última instrução aqui que é bem interessante para aquilo que a gente estava falando, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor. Ele está falando assim, tudo isso que eu falei para vocês, testifico no Senhor para que vocês não andem mais como andam também os gentios ou as pessoas que estão fora de uma vida com Cristo. Aí ele fala, como que andam, né? Você faz uma pergunta aqui, Paulo, mas como assim? Como que andam as pessoas que não têm uma vida com Cristo? Ele coloca aqui, na vaidade de sua mente. Quer dizer, segundo os desejos do coração, né? Segundo como escolheu viver. Não é como o Senhor... Existem duas formas de viver. Ou como você quer, ou como o Senhor planejou, aquilo que a gente está falando. Como o Senhor predestinou você para viver. Essa é a minha forma de entender a vontade de Deus. O Senhor chamou Adão para viver de uma forma no paraíso, quando ele colocou, olha, você não vai comer do fruto, vai viver dessa forma aqui, frutifica nesse lugar, cuida da tua esposa e tal. E Adão escolheu viver da outra forma. Então eu acredito que desde o princípio o Senhor dá escolhas para o homem. Amém? Aí, nos dias de hoje Deus dá escolha para mim e para você. Viver como ele planejou ou viver na vaidade de sua mente, como está no texto aqui. Amém? Vamos pro data show, ia falar. Costume de falar data show, né? Vamos pro power aqui. Então, beleza? Nós vimos aqui, Paulo roga para que preserve a unidade no Espírito. Lembra como ele começa? Efésios 4:3 que a gente falou? Ele fala assim, olha, guardai a unidade no Espírito. Então ele fala assim, guarde a unidade no Espírito. Então, se ele fala unidade no Espírito, existe um outro tipo de unidade, né? Existem vários tipos de unidade. Nós vamos ver uma unidade em Gênesis 11, se eu não estou enganado, que é na Torre de Babel. Ali mostra que eles se uniram para construir aquilo, mas era algo fora da vontade de Deus. Eles queriam tocar o céu, né? A Torre de Babel, muitos conhecem a torre, não sei se vocês conhecem a história, está em Gênesis 11. Você vai perceber ali uma unidade. Então, só que era uma unidade fora da vontade do Senhor. Eles se reuniram para construir algo fora da vontade do Senhor e o Senhor interferiu. Então ele fala assim, Paulo, nesse verso que ele fala, preserve a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Então a unidade no Espírito, que Espírito é esse? Que Espírito Santo.
A unidade guardando a vontade do Senhor acima de tudo, recebendo do cabeça, realmente, né? Pode-se existir corpo aí que está sem cabeça, né? Uma igreja que não recebe da vida do Senhor, da vida de Jesus, da vontade dele, que caminha debaixo da submissão a Cristo mesmo, à vontade do Senhor, à palavra de Deus, pode se considerar um corpo sem cabeça, né? Então não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem cabeça e a cabeça é Jesus. Beleza? Paulo traz a ideia do coletivo, né? Nos versos posteriores ele fala um só corpo, um só espírito, uma só fé e etc. Ele começa a falar um só Senhor, uma só esperança. Então Paulo está sempre batendo nisso. Olha, vocês são um corpo só, não existe mais uma igreja. É um só Deus, não existe outro Deus, não existe um Deus para cada igreja. É uma igreja, um corpo, né? Versículo 15, eles instrui a crescer no cabeça, aquilo que eu falei. E versículo 17, Paulo instrui sobre andar na vaidade, como eu falei, por último. Beleza? Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a oração de Jesus. Lembrando que o tema é corpo de Cristo, né? Então nós vamos falar sobre a oração de Jesus. Esse é um ponto importante aqui que você vê Cristo batendo. Ele bateu várias vezes a respeito da unidade, né? Mas aqui fica de forma bem explícita. Ele fala sobre a unidade, guardar a unidade nessa questão de corpo de Cristo. Vamos lá para João 17. Nós vamos ler do 15 até o 23, tá? João 17. Deixa eu mudar aqui para vocês, para a Bíblia. Aí, Bíblia, aqui é a transmissão ao vivo, pessoal. Quem tiver com curiosidade, aqui que eu leio os comentários. Bíblia. Qual que é o texto? João, né? João 17:15. 17:15. Vamos lá. Só para explicar o contexto aqui. Nessa parte de João, não sei se está aparecendo João aqui, ó, desse ladinho aqui. João 17. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo sim, pô. Tudo certo, filho. Labassúrias. A turma é fogo. João 17. Nessa parte aqui do texto, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele está naquele período ali antes de ser crucificado, antes de ser entregue por Judas, e ele faz essa oração. Ele está tendo um momento de oração ali com o Senhor antes de ser entregue. Como a gente acredita, Jesus, ele é a palavra de Deus, né? É a palavra de salvação que sai da boca do Senhor, sendo levado até o ventre de Maria, e quando vem para a terra, por isso é conhecido como Filho de Deus, porque nasceu do Espírito Santo, e palavra do Senhor, porque foi a palavra liberada para o Senhor para a salvação. Então Cristo e Deus são ao mesmo tempo que são divididos nessa parte, assim, mas não Cristo é Deus, Deus é Cristo, e é isso aí. Amém? Qualquer dia a gente ministra um pouco sobre isso também. A primeira aula que a gente teve, falei um pouco sobre isso, sobre a palavra de Deus, a palavra de salvação saindo, Cristo saindo, amém? Então aqui é o momento que Jesus está tendo, orando ao Senhor, e ele fala algumas coisas aqui, vou pincelar um pouco para a gente ganhar tempo e não fugir daquilo que é primordial aqui. João 17:15 é uma parte aqui da oração de Jesus. Ele fala assim ao Senhor: não peço, para quem que ele está pedindo? Para Deus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha que interessante. Na oração de Jesus, ele fala assim: eu não peço, Deus, que você tire eles do mundo. Eu peço que só que você os livre do mal. Então, o primeiro ponto aqui que eu achei interessante de pontuar. Jesus não orou para que Deus tirasse a igreja do mundo, tá? Aí, conforme a gente vê, né, pessoas vivendo, crentes vivendo, parece que o mundo é algo muito contra a vontade de Deus para viver. Não, o Senhor pediu para que você ficasse no mundo, né? Jesus pediu para que você ficasse no mundo até o retorno dele. E aí envolvem as teorias que Deus vai restaurar a terra, vai levar. Uns acreditam que vai subir, outros acreditam que vai ficar por aqui, né? Não vou entrar nesse mérito. Tenho também um pouco do meu parecer, mas não vou entrar. Então, mas o primeiro ponto é que Jesus pediu para que a igreja permanecesse na terra, né, até a consumação de todas as coisas. Olha, Deus, não tira eles daqui. E aí depois, no versículo 16, ele fala assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aí o Senhor fala a Deus que em oração, ele fala: santifica-os na tua verdade. Essa palavra aqui
que significa ela? Santifica-os na tua verdade. Essa palavra santificar significa uma separação, né? Jesus está falando assim, olha, Senhor, separa eles na tua verdade, né? Separa eles para viver conforme a tua verdade. E ele fala, qual que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, aquilo que sai da boca do Senhor é a verdade. Então Jesus fala assim, Deus, separa a igreja, separa os teus para viver conforme a verdade, a tua palavra é a verdade, conforme aquilo que está escrito a respeito da igreja no geral e a respeito de cada um individualmente. Separa-os para viver na verdade. Amém? Primeiro ponto. Fomos chamados para viver separados ao Senhor e chamados para viver na palavra, para viver a verdade. Amém? Versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo também, eu os enviei ao mundo. E aí Jesus complementa aqui, olha, assim como eu fui enviado nesse lugar para salvar, para remir a terra, eu estou enviando agora os meus para esse lugar também. Amém? Versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo. Quer dizer, Jesus está falando assim, ó, pela igreja eu estou me santificando, eu estou me separando, eu estou me entregando para o propósito, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Entendo essa palavra como separação, como eu falei. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, Pai, é. E aqui é o pedido de Jesus na unidade, sobre a unidade, né? Versículo 21, para que todos sejam um. Olha que interessante. A ideia de Cristo é que sejam um. Lembrando como Paulo falou, embora nos movemos de formas diferentes, embora nós tenhamos recebido dons diferentes do Senhor para se mover de forma diferente, ele fala assim, ó, o meu desejo é que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ou seja, como nós somos um, nós somos Deus. Como nós somos Deus, eu desejo que eles sejam um também dessa forma. Diferentes no mover, no fluir, mas uns no propósito. E eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha aqui que interessante. Então a forma a unidade que Jesus está falando aqui, a coletividade do corpo de Cristo que ele está falando aqui é só uma. É um em Cristo. Amém? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha aqui a perfeição onde está. O aperfeiçoamento dos santos, onde está? Tá em você congregar sozinho, tá em você viver, né? Congregar sozinho não tem nem como, né? Tá em você viver sozinho. Ah, não vou para a igreja por causa disso, daquilo, não. Ó, perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e o que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Daí ele continua aqui a oração de Jesus. Eu acho bem interessante você ler esse trecho aqui de João 17, a oração de Jesus. Ele ora pela gente aqui numa parte. Cadê? Tem uma hora aqui que Jesus ele ora por nós até. Não rogo aqui, ó, 20. Não rogo somente por estes, ele está falando dos judeus ali, né, dos primeiros discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então olha que interessante, Jesus orou por mim e orou por você. Eu já falei isso na congregação e não canso de repetir. Quando Jesus está falando nessa oração, que ele está falando sobre nós também, tá? Aqueles que queriam crer pela palavra, igual nós estamos crendo hoje em dia. Amém? Beleza? Beleza? O que mais? Então, deixei para o slide aqui, no PowerPoint. Já vou ler mais um pouco dos comentários. A oração de Jesus. Falei um pouco sobre a ideia de Jesus no verso 15, nos deixar na terra, né? A santificação pela palavra, que é a separação pela palavra. A gente vai fazer sempre vamos ler o texto e depois revisar eles para frisar bastante a ideia. Versículo 20, Jesus ora por todos nós, né? Aqueles que iam crer depois. E versículo 21, o clamor de Jesus pela unidade entre a igreja e Deus, como nós lemos ali, que sejam um comigo, assim como tu és, né? Amém, pessoal? Vamos ler um pouquinho. Vamos lá? Quantos amém eu já falei? Eu falo bastante amém. Falo um monte de amém. Costume já. Vamos para o próximo slide? Beleza? Então aqui. A unidade não é o mesmo que a amizade. Apocalipse 1:6. Vamos para Apocalipse? Quem tem medo de Apocalipse, levanta a mão aí.
Apocalipse 1:6. Vamos para lá? Vamos para Apocalipse. Ou Revelações, né? Conhecido mundialmente. Se colocar em inglês aqui vai estar Revelations. Apocalipse 1:6. Vamos lá? Apocalipse 1:6. Já abriram? Simbora. Tá. Apocalipse 1:6. Aqui. Diz aqui. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse foi escrito por João, né? Nessa parte aqui ele está recebendo uma revelação do Senhor aqui, ele está falando de Jesus, né? Aqui no versículo 5, você vê, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, né? Ele começa a falar de Jesus aqui, aquele que nos amou, e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6, ele faz uma afirmação do chamado de Jesus para nós, né? Ele diz aqui, ele nos fez, aqui está reis e sacerdote, tá? Mas na maioria das versões, e inclusive eu acredito que o correto é reino de sacerdotes, né? Que colocado reis e sacerdotes, vamos ver uma outra versão aqui. King James, eu acho que fala reino de sacerdotes. Cadê a King James? Ué? Sociedade Britânica. Tá, vamos na NVI, vamos ver como tá na NVI. Nos constituiu reino e sacerdotes. A NVI fala isso aqui também. Nos constituiu reino e sacerdotes para viver a seu Deus e Pai. Então, o que interessante que eu quero frisar aqui é o chamado do Senhor para nós. A gente teve um ensino no ano passado a respeito de sacerdócio, né? O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que ministra, falando do Senhor, né? O sacerdote do Senhor. Qual a configuração do sacerdote de Deus? O sacerdote, ele ministra a Deus, né? O sacrifício, o incenso, a oferta, ele ministra a Deus, trazendo a vontade do Senhor, dando louvor ao Senhor, e ele também é uma representação do povo, né? No Antigo Testamento a gente vê o sacerdote representando o povo. O povo trazia as ofertas de expiação do pecado, o sacerdote que fazia, ele ministrava a Deus pelo povo. Então, no Antigo Testamento, um povo seleto foi chamado para ser sacerdote. Agora não. Agora diz que Jesus nos constituiu um reino de sacerdote. Ou seja, o chamado é para que nós sejamos sacerdotes. Sejamos aqueles que vão ministrar ao Senhor a adoração, o louvor, né? O sacrifício pelo pecado já não necessita mais porque Jesus já pagou. E também nós vamos representar o povo, nós podemos interceder pela terra. Então ele nos constituiu um reino de sacerdotes, né? Pessoas que vão representar a terra diante do Senhor, mas também vão servir ao Senhor. Amém? Isso são os sacerdotes de hoje em dia. Então o Senhor nos constituiu um reino de sacerdotes. Por que eu estou falando isso? Que eu vou falar aqui sobre a unidade. Vamos para o PowerPoint. A unidade não é o mesmo que a amizade. Então, a unidade, essa unidade que a palavra de Deus fala, não é sobre uma amizade, não é sobre, né, afeição, que eu vou ler depois ali. É uma unidade de sacerdotes, é uma unidade de pessoas maduras, que entendem quem elas são no Senhor e que ministram ao Senhor, são os sacerdotes. Então, o reino de sacerdotes. Essa unidade que Jesus fala, que Paulo citou muitas vezes, é uma unidade de pessoas maduras que entendem quem elas são e que vão colaborar para o mesmo propósito, que é a vontade do Senhor acima de tudo, que é ministrar a esse um só Deus que Paulo fala, né? A servir a essa só esperança, a servir a essa uma só fé. Amém? E aí aqui, na segunda parte que eu coloquei aqui, a unidade do corpo não se dá por afeição, mas por propósito. Então não é, eu gosto mais do pessoal que é do surf, eu gosto mais do pessoal que é... Não, embora essas coisas, elas, né, cooperam, não tem nenhum problema, nada com isso, a unidade que Jesus chama é de uma igreja universal. Aí vai pensar que é a comunidade, não. Falando de uma igreja, né, no mundo todo, né, vai falar mundial, não, né, falando da igreja no mundo todo. Né, quando se fala de igreja, nós chamados de missão Shema, né, congregação, ministério, missão Shema, como você quiser chamar, né, missão Shema, nós somos missão Shema. Nós não somos a igreja missão Shema, nós somos a congregação missão Shema, que faz parte da igreja de Cristo. A igreja ela é uma só. Então,
Paulo chama para que os membros, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, quem são os que fazem parte da igreja de Cristo? Todo aquele que entende sua função, que entende que foi chamado como sacerdote, né? Esse faz parte da igreja de Cristo. Agora, a congregação, né, como missão Shema, que nós somos a missão Shema, e aí pode ser Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Batista, todas as congregações que você pode juntar. E essas congregações, incluindo a nossa também, o que determina se ela pertence à Igreja de Cristo ou não é se ela recebe as informações do cabeça. Né? Como eu falei, existem corpos que não têm cabeça, então logo não são a Igreja de Cristo. Né? Para que você possa dizer que você é membro da Igreja de Cristo, você precisa estar recebendo informações do cabeça. Então não vai ser a congregação que vai determinar se você é da Igreja de Cristo ou não, mas sim se você está recebendo informações do cabeça e você caminha no propósito. Se você entendeu o que nós estamos falando aqui, que é sacerdote, né? Ser um sacerdócio, ministrar o Senhor, buscar a vontade dele. Então a unidade que Paulo fala aqui não é uma unidade, não, nós somos unidos aqui porque nós todos gostamos aqui de evangelismo na praça, é um exemplo, né? Nós todos aqui gostamos de shofar. Não, não é esse tipo de unidade. É uma unidade entendendo que, embora sejamos vários membros, diversas funções, nós pertencemos ao mesmo corpo e servimos ao mesmo Deus. Somos sacerdotes, chamados a sermos sacerdotes, pessoas que entenderam sua função dentro do corpo. Então, essa unidade, pessoas que entenderam o propósito. Por isso que eu falei aqui, a unidade não é do corpo, não se dá por afeição, mas por propósito. Beleza? Interessante é que aqueles que entendem um propósito, eles sabem que eles são um reino de sacerdotes, né? Eles pertencem a um reino, né? Inclusive, essa é uma outra matéria, mas o reino é um só, o reino do Senhor, o reino de Deus. Então nós somos chamados para viver o reino de Deus, né? Jesus veio anunciar o reino de Deus. E interessante que o fim de todas as coisas só se dará depois que o evangelho do reino de Deus for pregado a todas as etnias, né? Mateus 24:14. Eu não vou abrir aqui para a gente não entrar num outro assunto, que eu sei que isso daqui vai me levar a outro assunto e eu vou começar a falar, não vou aguentar. Então, Mateus 24:14, se quiser anotar, quer saber mais ou menos quando Jesus retornará à Terra? É aqui, ó. Você pode ler no 24:14 que depois que o evangelho será do reino, ele coloca bem explícito ali, o anúncio do evangelho do reino for dado a todas as etnias, então, Jesus fala, então virá o fim. Beleza? Beleza, vamos lá. Hebreus 10, 25 e 27, até o 27, tá? 25 ao 27. Eu vou falar um pouco sobre a coletividade e individualidade aqui, tá? Vamos lá para Hebreus 10, 25 até o 27. Deixa eu abrir aqui. Hebreus 10, 25 até o 27. Tá. Então, vamos ler com calma aqui. Eu gosto desse texto aqui, porque ele quebra uns paradigmas aí que haviam sido falados. Ele diz assim, ó, Paulo, não sei se foi Paulo na verdade, a gente não sabe o autor, Hebreus 10, tá? Para quem tá perguntando, ó, está aqui, não dá para apontar. Hebreus 10, 25 até o 27. Vamos lá. Olha a instrução que ele dá aqui. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja. Primeiro ponto. Não deixemos de nos reunir como igreja. Mas você está falando isso, está fazendo live e fechou a igreja por causa do coronavírus. Calma. Nós não vamos deixar de nos reunir, tá? Estamos orando até para entender essa passagem nossa, né? Por essa estação aí. Nós acreditamos que o Senhor está movendo algumas coisas. Mas em breve voltaremos a nos reunir. Então logo, eu acredito. Apenas alinhando as coisas. Então aqui, primeira instrução. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja. Primeira instrução aqui do autor de Hebreus. E aí ele fala assim, segundo o costume de alguns. Quer dizer, lá naquela época, já tinha alguns que já estavam deixando de congregar, né? Se você pegar outra versão aqui, que eu gosto, só que é um pouco mais difícil de compreender, a versão do Almeida, corrigida e fiel, diz assim,
não deixando a nossa congregação, né? Não deixando aquele povo que o Senhor colocou, ingressou você. Esse não deixando aqui não quer dizer que você não pode mudar de ministério, tá? Ah, você vai para uma outra cidade ou acontece alguma situação que você tem que mudar de ministério, né? Não ficar pulando de galho em galho, né? Não é macaco, não é nada. Amém? Se você mudou muito de ministério, tem que começar a olhar para dentro para ver se esse problema não é contigo, né? É só uma ideia, assim como diz o nosso irmão Vaza ali. Então, eu estava falando assim, não deixando de congregar ou não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Falando assim, ó, já tem gente lá naquela época que já tinha esse costume de deixar de congregar, de deixar... não, pô, eu não posso viver com a minha vida e tal. Por que não dá isso aqui? Porque você foi chamado a andar num corpo, certo? O chamado de Jesus para você é para andar como corpo. O corpo ele não anda separado. Não tem que estar todo dia, né, na igreja ou como a gente entende no prédio da congregação. Você não tem que estar todo dia nesse lugar. Mas é necessário que andem juntos. É necessário que haja uma comunhão, algo ali que você esteja vinculado a pessoas que estão buscando esse propósito. Por quê? Que se nós somos membros desse corpo, do corpo de Cristo, assim como Paulo fez a conjectura com o corpo do ser humano, se você cortar um dedo ou qualquer parte do seu corpo e deixar ele fora, né, não fizer ainda assim corre o risco de perder ele. Se você fizer uma cirurgia rápida, corre o risco de perder, mas vamos supor aqui que você corte o teu dedo e deixe ele fora, ele vai apodrecer. Então, um membro fora do corpo de Cristo, ele também morre, né? Não tem uma morte, pode-se dizer assim, física talvez, mas ele morre espiritualmente, ele adoece espiritualmente, ficando mais vulnerável a ataque das trevas ou qualquer outra coisa, porque não recebe do vidro do cabeça. Não tem como você receber de Jesus sozinho, só se você viver num lugar de perseguição ou alguma coisa assim que você não possa se reunir. Ainda assim, eu acredito que o Senhor dá um jeitinho sempre, né? A gente vê histórias dos irmãos das igrejas perseguidas, que Deus faz com que o sobrenatural aconteça e eles se congreguem. Amém? Então aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos. O que é admoestar? Chamando a atenção, corrigindo, ensinando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes. Quer dizer, muito mais ainda quando você vê que vai se aproximando aquele dia, né? Então, quanto mais for se aproximando da vinda do Senhor, mais ainda a gente precisa estar junto, mais ainda a gente precisa estar aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, mais ainda. E aí ele faz aqui no versículo 26, que eu acho interessante, muita gente tem dúvida nessa parte. O 26 ele está totalmente ligado ao 25, porque ele começa a ter assim, com um porquê, né? Se começa com um porquê tudo junto, é porque tem a ver com o assunto que ele estava falando. Ele estava falando sobre deixar a congregação, e aí no 26 ele fala assim, porque, né, paranaense, porque, se pecamos voluntariamente, pecar voluntariamente, o que é pecar voluntariamente, cara? Por que o autor aqui, eu costumo falar, Paulo, por que o autor aqui liga pecar voluntariamente com deixar a congregação? Entendeu? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício pelos pecados está vinculado ao corpo de Cristo. Se eu deixo o corpo de Cristo, eu passo a abrir mão daquilo que ele fez, porque o que o Senhor fez foi pelo corpo de Cristo, foi por aqueles que iam crer na verdade. Lembra que a oração de Jesus é por aqueles que iam crer na verdade. Então aquele que crê na verdade é aquele que está vinculado. Essa é uma das matérias que eu queria até trabalhar também mais posterior, que é sobre fé. O que é crer, né? Crer não quer dizer que você fala, como você se move. Como você se move vai determinar se você crê ou não. Então, nem todo mundo vai falar, né? Até porque, senão o mudo não entrava no reino dos céus, né? Então, é como você se move. Então, ele fala assim, se nós pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se eu deixo aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, eu estou abrindo mão daquilo que ele fez também. Se eu deixo a congregação, se eu falo assim, não preciso congregar, eu estou abrindo mão de tudo aquilo que o Senhor fez por mim também. Entende? Então, daí ele fala aqui 27, mais uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, eu estou optando pelo castigo dos meus adversários. Os meus adversários não são pessoas, lembra? É Satanás e seus anjos. Então, quando eu opto por não
andar com o corpo, por deixar aquilo que foi dado ao corpo de Cristo, por não fazer parte do corpo de Cristo. Quando eu escolho por não fazer parte do corpo de Cristo, eu estou escolhendo a expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eu estou escolhendo aquilo que foi planejado para os adversários do Senhor. Amém? Vamos para o PowerPoint aqui rapidinho. Aqui. Então, como eu falei, membro fora do corpo ele apodrece. A mentalidade que eu queria tirar aqui, 1 Coríntios 12, 27, ele diz: vós sois corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 aqui, ó. Essa passagem aqui, Paulo diz assim: vós sois corpo de Cristo. Então não tem como alguém falar assim: eu sou corpo de Cristo, né? Eu sou igreja. Não, porque eu sou igreja. Já viu esse pensamento? Eu acho que em algum lugar você já deve ter visto, ou talvez até você falado. Eu acho que eu já falei na minha caminhada, sem conhecimento no começo da caminhada, a gente acaba cometendo algumas besteiras, falando algumas besteiras. Essa foi uma delas, eu acho que até eu já falei lá no comecinho da caminhada, mas aí o importante não é se você falhou, o importante é você amadurecer e a mente evoluir, né, na palavra do Senhor. Então, eu não sou igreja. Esse aqui é um ponto interessante. Até escandaliza um pouco alguns, assim, né? Você fala assim: eu não sou igreja. Não, calma aí. Você não é igreja? Não, eu não sou igreja. Nós somos a igreja, entendeu? Eu sou um membro da igreja. Amém? Você é um membro da igreja. Você não é igreja. Nós somos. Então aquilo que o Senhor faz, tudo é coletivo. O movimento da igreja é coletiva. Embora, eu volto a falar, embora o chamado seja específico na questão individual, é para o propósito do corpo. Então, Deus chama no individual para o coletivo, e não no coletivo para o individual. Não, é no individual para o coletivo. Então, a igreja é coletiva, ela não é individual, tá? Vamos tirar essa mentalidade que Deus vai dar para mim, a minha vitória, o meu. Não. O que ele faz com você é pro coletivo, é para todos, é para abençoar as nações. Então, a igreja não é formada por pessoas perfeitas, mas por pessoas em aperfeiçoamento pela palavra. Lembra? Você está falando de Hebreus ali, a respeito de deixar a congregação. Existem muitos, inúmeros, né? Você já viu? Eu deixei de congregar porque fulano tal fez isso, e fulano é aquilo, e aquele outro faz isso, e aquilo não. Se deixou porque você quis, né? Existem movimentos do corpo de Cristo no mundo todo, então você pode escolher se de fato foi algo muito pontual para você sair da tua congregação. Existem outras congregações que estão procurando se mover, graças a Deus por isso, né? No Brasil, se mover de acordo com o movimento mesmo recebendo do cabeça, recebendo de Cristo. Então acho que essa nunca vai ser uma desculpa aqui no Brasil, porque eu saí por causa de fulano, de ciclano, de acontecimento isso, porque é aquilo, porque não sei o que, não sei porque se quis. A igreja ela não é formada por pessoas perfeitas, tá? Vai ter erro em tudo quanto é lugar, vai ter erro na China, no Brasil, sempre vai ter pessoas que vão falhar, nós somos seres humanos, não somos perfeitos, mas somos pessoas que buscam aperfeiçoamento. Então, a igreja ela é composta, a igreja de Cristo mesmo, ela é composta por pessoas em aperfeiçoamento pela palavra, pessoas que buscam a palavra. Por isso que o Senhor deixou o perdão. Então sempre vai haver perdão numa igreja que busca viver conforme a vontade do Senhor. Na igreja sempre vai haver perdão. Outra coisa, o pão é nosso, o Pai é nosso, o reino é nosso, né? Todas as palavras, até de Paulo, né? Vós sois. Paulo sempre fala vós. Então é nunca eu. A gente tem o costume de ler a Escritura e trazer sempre para mim. Eu. Não. Aquilo que Deus faz em mim é para todos, né? É para nós. Então o dom que Ele dá não é seu, é para o corpo, né? Então a gente trouxe esse entendimento para a gente quebrar isso e bater mais forte na questão do movimento do corpo de Cristo. Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui e nós vamos para o finalzinho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Tá, estão conversando aí. Então, não existe negócio que muitos pensam, né, de cultuar em casa, no caso, assim, estar com um corpo de igreja viva, Dani falando. Não existe, Dani. Eu acredito que não existe. Igreja orgânica, né? O pessoal fala igreja orgânica. Igreja orgânica não... O nome já diz, né? Igreja orgânica não existe. O que acontece? Na verdade,
vamos ser sinceros, a maioria dessas pessoas, assim, fazendo no âmbito geral, né, quero deixar bem claro isso aqui, são pessoas que foram feridas por algum momento, alguma situação, ou se deixaram ferir, ou feriram pessoas, não sei, mas são pessoas machucadas de alguma forma e elas não conseguem mais dar uma chance ou para elas mesmas ou para as pessoas de trazer essa comunhão. Cara, comunhão é igual família. Sempre vai dar problema, sempre vai dar treta e nós temos que estar ciente disso, ser maduro o suficiente para conviver. Então é bem mais fácil eu deixar de congregar e falar assim, não, eu vou a culto no lar, viver em casa, porque é bem mais fácil, porque eu já tenho os nossos problemas, né? A pessoa que é casada, tem filho e tal, ela já tem os problemas dela. E quando ela começa a congregar, fazer parte de uma comunidade, ela vai ter novos problemas, né? Então, quem quer novos problemas, né? Mas pela vontade do Senhor, quando a gente entende o propósito de Deus, em questão de amar a Deus sobre todas as coisas, a mim mesmo e ao próximo, né? Envolve todas essas coisas. Então, como é um lugar de aperfeiçoamento, não vão ter pessoas de todos os tipos, pessoas que tiveram determinada criação, pessoas que não tiveram criação nenhuma, cresceram sozinhos, pessoas que são de não me toque, pessoas que não. O corpo de Cristo é composto por vários tipos de pessoas, né? Então, quando é muito mais fácil eu abrir mão de congregar do que enfrentar isso e ter um relacionamento. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos falar sobre... E o prédio, né? Como é que fica o prédio? Já que a gente está falando sobre a igreja não ser o prédio e o corpo de Cristo não ser o prédio, ser pessoas, né? Como é que fica o prédio? Como é que fica a denominação em si, no meio dessa história toda? Vamos lá? Eu coloquei uma imagem que eu gosto bastante aqui, que é Jesus tendo uma atitude violenta aqui, né? Uma atitude um tanto quanto repugnada nos dias de hoje. Esse foi o único momento aqui que Jesus desceu o sarrafo na turma, vamos dizer assim, né? Marcos 11 aqui. Vamos lá para Marcos 11? Abre comigo, por gentileza, aí, pessoal. Marcos 11. Marcos 11, versículo 15 até o 17, nós vamos ler. Marcos 11, do 15 ao 17. Deixa eu pôr na Bíblia aqui. Ó, Marcos, tá ali, Marquinhos. Conhece Marquinhos? Marquinhos nada, né? Marcos. Lá vem o Marcos. Novo esse meme. Marcos 11, do 15 ao 17. Vamos lá? Eu gosto dessa passagem aqui. Deixa eu pôr na imagem enquanto isso aqui, para a gente falar da passagem. Então, essa passagem aqui que nós vamos ler, o que aconteceu? Jesus, ele chegou em Jerusalém. Quando ele pisa em Jerusalém, ele lança algumas profecias e faz uns atos cumprindo aquilo que estava escrito. E acontece essa passagem aqui. Essa foto é óbvio que é uma retratação, né, daquilo que aconteceu. O que acontece? Ele chega e se depara no templo que era para ser do Senhor. Ele vê um monte de comerciantes, né, vendendo, usando o templo ali para benefício próprio, usando o templo ali para, como Paulo coloca, de vaidade de mente, né, ganhar o seu sustento, ganhar o seu pão ali de forma indevida, usando ali como uma passagem ali para ganhar as pessoas. O que Jesus faz? Jesus é bem carinhoso, ele vira as mesas e pega um chicote e dá em todo mundo, expulsa todo mundo, né? Para resumir, Jesus o pessoal não gosta muito dessa passagem, até pula, né? Tenta criar até um cenário romântico aqui, mas não teve nada romântico, né? Jesus virou, tocou todo mundo e começou a trazer um ensino ali. Então, qual que era o ensino que ele trazia? Vamos voltar para a Bíblia lá? Mateus 11, do 15 ao 17. Diz assim: vieram a Jerusalém. Quem que vieram? Jesus e os discípulos. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava. E aí ele trouxe ensino. A parte do chicote ali está em outros evangelhos ali. Não lembro se é em Mateus ou se é em Lucas, tá? João acho que também fala. Então essa passagem aqui foi retratada. Não sei se foi pelos 4 ou pelos 3. Mas foi retratada.
Você pode procurar ela se você quiser ver. Ah, não diz que ele tá com chicote aqui. Não, aqui não diz, mas no outro já diz, tá? Então por isso que eles desenharam daquela forma ali. Tá. A Bíblia diz aqui que daí depois que ele fez tudo isso, que virou, ele começou a trazer um ensino. Ele falou assim, ó, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vocês têm feito covil de ladrões. E os escribas e os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Tá? Então o que ele fala aqui? Olha, ele faz todo o furdunço lá, e aí ele fala assim, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, ou por todas as nações de casa de oração, mas vocês têm feito covil de ladrões. Então, essa passagem aqui, ela é interessante porque Jesus traz esse ensino. Ele fala a respeito do propósito do templo físico, tá? Então, na nossa era, nesse tempo que nós estamos vivendo, a igreja ou o templo não é mais físico, né? Você vai ver textos de Paulo até falando que o templo, a habitação do Espírito Santo, não está mais num lugar físico, mas está dentro daqueles que receberam por fé o Espírito Santo. Então, o templo hoje não é mais físico, o templo ele é dentro de nós, aqueles que receberam o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? A presença habita sobre os sacerdotes, habita sobre aqueles que receberam por fé. Amém? Então habita em mim, habita em você. E se não habita, peça, porque a Bíblia diz que o Senhor dá o seu Espírito àqueles que os pedem. Se você busca ser tocado pelo Senhor e está ouvindo essa live aqui, seja tocado no nome de Jesus. Amém? Para que se torne templo do Senhor. Então o templo não é mais físico, mas eu deixo frisado ainda que o templo não seja físico, nós vemos o ensino anterior, é necessário a congregação. Então o templo só que ele não inutilizou o templo, ele não inutilizou aquele lugar, ele não inutilizou o fato de congregar, de estar junto recebendo do Senhor. O que ele falou? Ele mudou a configuração, ele falou, olha, o templo agora é chamado casa de oração, ou seja, o templo, a função do templo agora é ser casa de oração para todas as nações, conhecido como casa de oração por todas as nações. É óbvio que ele faz essa retratação porque o que restou foi o Muro das Lamentações e é conhecido, né, por nações irem até Israel, até Jerusalém, para estar naquele Muro das Lamentações lá, orando, né? Então é conhecido até hoje como casa de oração, mas ele também fez ali um paralelo com aquilo que se tornaria o templo. Então, a função do templo, que eu acredito, trazendo para os nossos dias, é a oração, é a busca, é a comunhão do corpo em buscar a direção do Senhor, em buscar a direção dos céus. Como é que um corpo de Cristo ele caminha de forma saudável? O corpo de Cristo vai caminhar de forma saudável recebendo as informações do cabeça, assim como o nosso corpo físico, né, que eu falei. Só recebendo informações da cabeça, recebendo as informações da cabeça. Como que eu recebo informações da cabeça? Oração. Por isso que é necessário que não precisa, né, igual o movimento de oração que estão criando aí nas congregações, não que eu ache errado, eu acho legal, eu gosto particularmente muito, mas não é necessário que você abra uma casa de oração, né, como é conhecido aí no Brasil. Tem que virar Paranaguá Hope, São Paulo Hope, não sei o que Hope, nada contra, né? Esse é o nome do ministério deles lá, amém? Mas você não tem que, o teu ministério tem que se tornar uma casa de oração, né? Mas a função pela qual o Senhor dá o templo é a congregação, é o fato de estar junto, recebendo direção do cabeça. Então, por isso se torna uma casa de oração, um lugar onde as pessoas se reúnem para buscar a vida do cabeça. Amém? Então era isso que eu queria deixar. Foi bênção, Grazi. Acabei escrevendo errado uma palavra e apaguei, mas quis dizer que virou um sofisma na cabeça dos cristãos de não cultuar na igreja local. É verdade, Grazi. Virou. Foi aquilo que eu falei, né? É mais cômodo você não congregar. Porque na cabeça das pessoas, elas acham que não congregar vai amenizar os problemas. Quando na verdade aumenta os problemas, né? Porque, assim como eu coloquei, pontuei a questão do corpo de Cristo, um membro fora do corpo ele adoece, apodrece, né? Então ele aumenta os problemas. Amém? Cultue. Esteja junto. Mas eu posso cultuar na minha casa? Pode.
mas vai dar problema para você. Tá? É isso? Fechou então, pessoal? Deus abençoe.